Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra de Kardec do século XIX traz à luz da doutrina espírita os ensinamentos de Jesus. Então, para nós espíritas, ela é duplamente valiosa. Primeiro, que ela revisita os ensinamentos de Jesus. E, em segundo lugar, porque nós temos esses ensinamentos à luz da doutrina espírita, ou seja, sob a ótica, sob o ponto de vista do espiritismo. E por falar em ponto de vista, esse é o tema do vídeo de hoje. Exatamente o ponto de vista é o item 5 do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Assim como este Evangelho segundo o Espiritismo não inventa nada, ele apenas tem um olhar diferenciado nos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver, segundo esse texto, que o ponto de vista com que você encara as coisas na sua vida vão fazer toda a diferença. Vamos iniciar a leitura. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram a vida terrena. Pensem da seguinte maneira, um exemplo bobinho do dia a dia. Vocês visitam uma cidade com a finalidade de passar lá um dia. Então, vocês vão querer conhecer os pontos turísticos mais importantes, as coisas mais relevantes, o que tem destaque. Agora, se você souber que você vai passar o resto da sua vida nesta cidade, você vai ter um enfoque diferente. Você vai querer saber onde fica o hospital, farmácia, posto de saúde, dentista, escola, supermercado e por aí vai. Assim, se nós encaramos esta nossa existência como uma experiência que tem início com o nosso nascimento, mas ela não termina com a nossa morte, nós vamos encarar a nossa existência sob um aspecto totalmente diferente. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Então eu vou viajar, minha mala extravia, mas eu estou lá num clima festivo, estou de férias, eu sei que logo, logo a minha bagagem vai chegar. Assim é a vida. Se o que acontece para mim nessa presente encarnação eu encaro como uma coisa desagradável, mas lá no fim tudo vai dar certo, é um outro aspecto completamente diferente. A morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí, para ele, uma calma de espírito que suaviza a amargura. Então vamos retomar a metáfora da viagem. Estou lá numa viagem
e passo por uma cidade que não me agrada muito e sei que eu vou passar lá 3 dias. Depois de 3 dias eu preciso arrumar minha bagagem, que eu vou seguir viagem para outra cidade que eu vou visitar. Então, se depois desses 3 dias eu sei que não tem mais nada, né? O que vai acontecer eu não sei, eu vou me preocupar com toda certeza. Mas se eu sei, não, olha, eu vou recolher minhas bagagens, deixar tudo certinho, que eu vou visitar uma outra cidade, é tranquilo, não causa estresse. Assim deve ser a morte, que é uma transição. Quando eu abandono essa minha veste, este corpo material, retorno à vida espiritual, me preparo para outras etapas da minha grande viagem. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente, não enxergando bens mais preciosos do que os da terra, faz como a criança que não vê outra coisa além de seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto, um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. A vaidade ou o orgulho feridos constituem os tormentos que fazem de sua vida uma eterna angústia, entregando-se assim voluntariamente a uma verdadeira tortura todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está colocado, tudo toma ao seu redor enormes proporções. O mal que o atinja, assim como o bem que toque aos outros, tudo adquire a seus olhos uma grande importância, tal como aquele que está no interior de uma cidade, tudo parece grande. Os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos, mas ao subir uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. É a gente saber o que tem valor, a vida momentânea ou a vida eterna. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe, então, que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas frágeis e transitórias se preocupem tanto para conseguir um lugar que os eleve tão pouco e que, por tão pouco tempo, conservarão. Assim é que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais eu acredito na vida futura, menos importância eu dou para os bens terrenos. Porque tudo é uma questão de ponto de vista. Eu encaro alguns sacrifícios, algumas coisas que eu abro mão, pensando na minha vida futura. Por exemplo, se eu, quando era adolescente, faz bastante tempo, eu sabia que se eu fumasse, se eu bebesse, eu iria danificar o meu veículo físico. Embora eu acredite em uma vida futura, hoje, agora, é o que eu tenho. Então, este veículo que vocês estão vendo é o que eu estou usando. Se eu voluntariamente danifico esse veículo, eu sofro as consequências. É opção. É como eu falo brincando, mas muito sério, você tem a opção. Você quer continuar tendo atitudes irrefletidas ou você quer ter sua saúde? Os dois não dá certo.
Se for desse modo, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo correrá perigo, é o que se pode pensar. Mas não é assim. Instintivamente, o homem procura o seu bem-estar e, mesmo tendo a certeza de só ficar num lugar por pouco tempo, ele ainda quererá estar o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho debaixo da sua mão, não atire para não se picar. Portanto, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis naturais. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso realiza os planos da providência que o colocou na terra com esse objetivo. Só aquele que considera a vida futura pode atribuir ao presente uma importância relativa e se consolar facilmente com seus insucessos, pensando na sorte que o aguarda. Significa que nós vamos entender o que de fato importa, não é o hoje, é o ontem, o hoje e o amanhã. Deus não condena, portanto, os prazeres terrenos, mas sim o abuso que deles se faça em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se devem acautelar os que ouvem estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera, ao passo que aquele que crê na vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. O Espiritismo alarga o pensamento do homem e abre-lhe novos horizontes, mostra-nos que esta vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e harmonia da obra do Criador, ao invés da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem se concentre na vida presente como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que parecia ser inexplicável se apenas considerarmos um único ponto de vista. É esse conjunto de conhecimentos que os homens no tempo do Cristo não podiam entender, e foi por isso que reservou o seu conhecimento para mais tarde. Então, nós precisamos ter muita atenção com relação à harmonia entre o que eu acredito e o que eu faço. Se eu acredito que eu sou um espírito imortal, não tem o menor sentido eu gastar a maior parte do meu tempo buscando coisas materiais que vão ficar aqui quando eu me for. Se eu acredito numa vida futura e tudo o que eu faço é dirigido por esse entendimento, a vida se amplia, ela toma uma dimensão única e maravilhosa. Que cada um reflita, então, sob o ponto de vista e o impacto que isso possa ter nas decisões que nós tomamos. Que Jesus nos abençoe e nos guie em cada decisão. Até mais.